Boa noite. Mas não é apenas uma boa noite comum. Essa é uma noite marcada no mundo espiritual. Uma noite em que céus estão atentos. Uma noite em que Deus decidiu tocar caminhos que estavam esquecidos. E talvez, exatamente agora, você não esteja aqui por acaso. Existe algo acontecendo com você. Algo que você sente, mas talvez não consiga explicar. Portas que não se abrem. Caminhos que não avançam. Respostas que nunca chegam. Você tenta, insiste, luta, mas parece que a vida ficou travada. Como se algo invisível estivesse impedindo você de avançar. E eu preciso te dizer algo com toda a clareza espiritual. Isso não é normal. Existe uma batalha acontecendo. Existe uma guerra invisível sendo travada contra a sua vida. Mas também existe uma verdade maior. Deus não perdeu o controle da sua história. Respira fundo por um instante, porque essa oração não é apenas palavras. Essa oração é um alinhamento com o céu. É um posicionamento espiritual. É o momento onde aquilo que estava fechado começa a se abrir. E eu quero declarar sobre a sua vida, antes de qualquer coisa, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que a partir dessa noite algo comece a mudar. Agora me escuta com atenção. Antes de entrar aqui, eu busquei uma direção. Eu não queria apenas falar, eu queria uma resposta de Deus. E Deus me levou a uma história forte, profunda e muito reveladora. A história de um homem chamado Jó. Talvez você já conheça, mas hoje você vai entender essa história de uma forma diferente. Porque Jó não foi apenas um homem que sofreu. Jó foi um homem que enfrentou uma batalha espiritual intensa. A Bíblia revela algo impressionante. O inimigo pediu permissão para tocar na vida dele. Olha que forte isso. Não foi algo aleatório. Foi um ataque autorizado. E o inimigo disse: se eu tocar na vida dele, ele vai desistir. Ele vai blasfemar. Ele vai abandonar a fé. Mas Deus permitiu. E talvez aqui esteja uma das maiores revelações dessa noite. Nem toda luta que você enfrenta é porque Deus te abandonou. Às vezes, Deus está confiando em você. E o que aconteceu com Jó? Tudo começou a dar errado. Tudo. Saúde, destruída. Família, abalada. Finanças, arruinadas. Emocional, ferido. Era ataque atrás de ataque. Como se não houvesse descanso. Como se tudo estivesse sendo arrancado. E talvez, se você for sincero agora, você vai perceber que tem algo parecido acontecendo com você. Porque tem gente aqui que sente exatamente isso. Tudo está dando errado ao mesmo tempo. Mas o que mais me chama a atenção está em uma declaração de Jó. Uma frase que parece simples, mas revela algo profundo. Ele disse assim: o meu caminho ele fechou, e eu não posso passar. Preste atenção nisso. O meu caminho ele fechou. Isso não é apenas uma dificuldade. Isso é um bloqueio espiritual. Isso é quando você tenta, mas não avança. Isso é quando você faz tudo certo, mas nada acontece. Isso é quando portas simplesmente não se abrem. E talvez essa frase esteja ecoando dentro de você agora. Meu caminho está fechado. E eu sei. Tem gente que trabalha duro, acorda cedo, dorme tarde, luta, insiste. Mas a vida não sai do lugar. Parece que está andando em círculos. E isso cansa. Isso desgasta. Isso machuca. Mas existe uma palavra para isso. E essa palavra é legalidade. Sim. Existem situações espirituais que dão acesso para o inimigo agir. Mas presta atenção nisso. Assim como existe legalidade para fechar, também existe autoridade para abrir. E essa autoridade vem de Deus. Por isso eu quero que você faça algo agora. Mesmo que seja mentalmente, declare isso com fé. Deus abrirá todas as portas que estão fechadas na minha vida. Diga de novo, com mais força. Deus abrirá todas as portas que estão fechadas na minha vida, porque algo começa a mudar quando você declara. Agora continua comigo. Jó não parou por aí. Ele disse algo ainda mais profundo. Nas minhas veredas pôs trevas, trevas, escuridão,
falta de direção. Você já entrou em um lugar totalmente escuro, sem nenhuma luz, onde você não sabe nem para onde ir. Esse é o estado espiritual de muitas pessoas hoje. Elas não sabem que decisão tomar, não sabem que caminho seguir, não sabem se continuam ou desistem, porque tudo parece confuso, tudo parece incerto, e isso também não é coincidência. Isso é estratégia, porque quando o inimigo não consegue te parar, ele tenta te confundir. Mas agora escuta isso com toda a sua atenção. Se o inimigo coloca trevas, Deus libera luz. E quando Deus libera luz, tudo muda. A direção aparece, o caminho se revela, as decisões ficam claras. Por isso eu quero que você declare mais uma vez: Senhor, ilumina a minha vida. Fala isso com fé. Senhor, ilumina a minha vida. Ilumina minha mente. Ilumina minhas decisões. Ilumina meus caminhos. Ilumina minha casa. Ilumina minha família. Porque onde entra a luz, a escuridão não permanece. E essa oração já está trazendo luz. Mas ainda tem mais. Porque Jó disse algo ainda mais forte. Arruinou-me de todos os lados. Ou seja, não era apenas uma área, era tudo. Tudo estava sendo atingido. E talvez essa seja a parte que mais dói. Quando não é só um problema. São vários. É uma luta atrás da outra. Uma batalha atrás da outra. Uma notícia ruim atrás da outra. E você pensa, meu Deus, de até quando? Mas agora escuta isso com toda a sua alma. Se o inimigo arruinou, Deus restaura. Se o inimigo feriu, Deus cura. Se o inimigo fechou, Deus abre. E não apenas abre. Deus dá dupla honra. Aquilo que parecia perdido vai se tornar testemunho. Aquilo que parecia fim vai se tornar recomeço. Mas existe um caminho, e esse caminho é a oração. Não uma oração comum, mas uma oração de batalha espiritual. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora, porque existe um salmo que carrega um nível de autoridade espiritual altíssimo, um salmo que quebra ataques, um salmo que desfaz armadilhas, um salmo que protege, guarda e livra. E esse salmo é o Salmo 91. Agora se prepara, porque a partir daqui, não é apenas ouvir, é declarar, é entrar, é se posicionar. Ore comigo. Agora, silencia o teu coração por um instante, respira fundo, porque o que você vai fazer a partir de agora não é apenas repetir palavras, é ativar proteção, é quebrar cadeias, é cancelar ataques invisíveis que estavam operando contra a sua vida. Essa oração não é comum, essa oração é espiritual. E quando você declara com fé, o céu se move. Agora ore comigo, mas não ore de qualquer jeito. Ore sentindo cada palavra, como se fosse a última coisa que você estivesse dizendo hoje. Porque existem coisas que só são quebradas quando a oração vem da alma. Declare: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Pausa. Você percebe o que isso significa? Habitar não é visitar, não é aparecer de vez em quando, é viver, é permanecer, é decidir que, independentemente do que aconteça, você vai ficar na presença de Deus. Continue declarando: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Agora fala isso com convicção, porque tem gente que confia em tudo, menos em Deus, confia em pessoas, confia em dinheiro, confia em oportunidades. Mas hoje, você está alinhando a sua confiança com o céu. Agora continua, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Escuta isso. Existe coisa armada contra você. Existe laço. Existe armadilha. Existe coisa que foi preparada para te derrubar. Mas a promessa é clara. Ele te livrará. Não é talvez. É livramento. Agora declara: Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Segurança. Talvez você tenha perdido isso.
Talvez você viva com medo, com ansiedade, com aquela sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Mas Deus está dizendo hoje: você está debaixo da minha proteção. Continue. A sua verdade é escudo e broquel. Ou seja, você está protegido, mesmo quando não vê, mesmo quando não sente, mesmo quando tudo parece inseguro. Existe uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Agora vem algo forte. Presta atenção nisso. Não temerás o terror noturno. Quantas pessoas têm sido atacadas à noite? Ansiedade, insônia, pesadelos, pensamentos que não param. Mas hoje, isso está sendo quebrado. Continue. Nem a seta que voa de dia. Setas, ataques diretos, palavras negativas, inveja, olhares carregados. Mas nenhuma dessas coisas terá poder sobre você. Agora declara: nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Ou seja, Deus está te protegendo de coisas que você nem sabe que existem, coisas invisíveis, coisas que você não percebe, mas que Ele já está impedindo. Agora vem uma declaração poderosa: cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Escuta isso. Pode cair gente ao seu redor, pode ter problema ao seu redor, pode ter caos ao seu redor, mas você não será atingido. Isso é promessa. Agora declara: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Ou seja, você vai ver Deus agir, você vai ver Deus fazendo justiça, você vai ver a virada acontecer. Agora continua, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Percebe isso? É uma decisão. Você escolheu confiar, você escolheu permanecer, e isso muda tudo. Agora declara: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Agora coloca sua casa nessa palavra, coloca sua família, coloca tudo que é seu, porque essa promessa está sendo ativada agora. Continue, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Olha isso, anjos estão sendo liberados, agora, nesse momento, para te guardar, para te proteger, para te livrar. E continua, para que te guardem em todos os teus caminhos, todos, não é alguns, todos, até aqueles que estavam fechados, começam a ser guardados. Agora declara: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Ou seja, até aquilo que poderia te derrubar, não vai conseguir, porque existe sustentação espiritual sobre você. Agora, vem algo ainda mais forte. Pisarás o leão e a serpente. Autoridade. Você não está sendo perseguido apenas. Você está recebendo autoridade para vencer, para pisar, para dominar, para vencer aquilo que estava tentando te destruir. Agora finaliza essa parte com fé, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Se apegou, permaneceu, não desistiu. E por isso, o livramento vem. Agora declara: ele me invocará e eu lhe responderei. Deus está respondendo você. Talvez não do jeito que você esperava, mas Ele está respondendo. E presta atenção nisso. Na sua angústia, eu estarei com Ele. Você não está sozinho. Nunca esteve. Mesmo nos piores dias, Ele estava lá. Agora finaliza. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. 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 Agora não sai daqui, porque o momento mais forte começa agora. A oração direta, a oração profética, a oração onde aquilo que estava fechado vai começar a se abrir. Feche os seus olhos, se puder, coloque a mão sobre o seu coração e entra comigo nesse momento, porque agora nós vamos falar diretamente com Deus. Pai querido, Pai amado, neste exato momento existe alguém aqui que não chegou por acaso. Foi o Senhor que trouxe. Foi o Senhor que direcionou. Foi o Senhor que permitiu que essa pessoa
estivesse ouvindo essa oração, exatamente agora. E eu te peço, Pai, visita essa vida, visita essa casa, visita essa história, porque o Senhor conhece aquilo que ninguém vê. O Senhor sabe da dor que essa pessoa não conta para ninguém. O Senhor sabe das lágrimas que caem em silêncio. O Senhor sabe das portas que estão fechadas, dos caminhos bloqueados, das respostas que nunca chegaram. Pai, assim como está escrito, o inimigo trabalha fechando caminhos, mas o Senhor é especialista em abrir portas. Então agora, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, vai abrindo caminhos, vai quebrando barreiras, vai desfazendo todo o bloqueio espiritual, tudo aquilo que foi fechado, por inveja, por palavra negativa, por obra contrária, por ataque espiritual. Seja quebrado agora, seja desfeito agora, seja anulado agora. Pai, onde existe trevas, coloca luz. Onde existe confusão, coloca direção. Onde existe medo, coloca paz. Onde existe escassez, libera provisão. Onde existe dor, libera cura. E eu declaro agora que toda a escuridão espiritual está sendo dissipada. Toda a cegueira espiritual está sendo quebrada. Toda a confusão mental está sendo organizada. Em nome de Jesus. Pai, tem pessoas aqui que estão cansadas de tentar e não ver resultado, cansadas de lutar e não avançar, cansadas de orar e não ver resposta. Mas hoje, algo muda. Hoje, um ciclo se encerra. Hoje, uma nova estação começa, porque o Senhor está entrando com providência. Eu declaro agora, portas que estavam fechadas, se abrindo, caminhos que estavam bloqueados, sendo liberados, respostas que estavam retidas, sendo entregues, e aquilo que parecia impossível, começando a acontecer. Pai, assim como o Senhor fez na vida de Jó, depois de toda a luta, depois de toda a dor, depois de todo o processo, o Senhor restituiu, e restituiu em dobro. Então eu declaro agora, dupla honra na vida emocional, dupla honra na vida financeira, dupla honra na vida espiritual, dupla honra na família, dupla honra na saúde. Que aquilo que foi perdido seja restaurado em dobro, que aquilo que foi roubado seja devolvido com acréscimo, porque o Senhor é Deus de restituição. Pai, eu coloco agora diante de Ti a mente dessa pessoa, porque tem gente sendo atacada na mente, pensamentos negativos, ansiedade, medo, insegurança, mas agora, toda opressão mental cai por terra, toda voz contrária se cala, e a paz de Deus começa a invadir esse coração. Pai, visita também os sonhos. Tem gente que está dormindo mal, tem gente que está sendo perturbado durante a noite, mas eu declaro agora que a partir de hoje, o sono será restaurado, a paz será liberada, e toda perturbação noturna será cancelada. Em nome de Jesus. Pai, envia agora os teus anjos, anjos de proteção, anjos de livramento, anjos de guarda. Coloca anjos na porta dessa casa, coloca anjos ao redor dessa família, coloca anjos nos caminhos dessa pessoa, para que nenhum mal prevaleça, para que nenhum ataque prospere, para que nenhuma armadilha funcione. E eu declaro agora que toda arma forjada contra essa vida não prosperará. Toda palavra contrária cai por terra, toda inveja é quebrada, toda amarração é desfeita, todo laço é rompido, em nome de Jesus. Agora, ore comigo, com fé, com verdade, com entrega. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Agora diga:
Amém. Diga, graças a Deus. Diga, glória a Deus. Sente isso? Algo mudou. Talvez você ainda não veja, mas já começou. A luz de Deus já está entrando. Os caminhos já estão sendo tocados. E eu quero te dizer algo muito sério agora. Preste atenção. Aquilo que iria dar errado vai dar certo. Aquilo que estava travado vai fluir. Aquilo que estava fechado vai se abrir. Porque quando Deus entra, nada permanece igual. Agora, toma posse disso. Recebe isso. Acredita nisso. E guarda isso no seu coração. O inimigo até tentou fechar, mas Deus decidiu abrir. Se você crê nisso, se essa oração falou com você, então não guarda isso só para você. Compartilha. Envia para alguém que precisa. Porque tem pessoas que estão exatamente como você estava, precisando dessa palavra. E antes de você sair, se inscreve no canal. Porque isso não é só um vídeo, é uma cobertura espiritual, é uma rotina com Deus, é um posicionamento. E todas as vezes que você estiver aqui, eu vou estar orando por você. 00:30, nós voltamos. 7 minutos na presença de Deus. 7 minutos que podem mudar tudo. E eu te espero. E nunca se esqueça, você não está sozinho. Deus está com você. E eu te digo com todo carinho, eu te amo. Que Deus te abençoe.